Estamos começando agora o nosso programa primeiro desta semana, dizendo que o prefeito de Aracati, aqui na região jaguaribana, assumiu o controle no estado do partido denominado de Podemos, partido que inicialmente era comandado pelo senador Eduardo Girão. A presidente nacional da agremiação, senhora Renata Abreu, queria entregar o comando do partido no Ceará a algum deputado federal ou que, pelo menos, alguém que tivesse condições de filiar um deputado federal à legenda. Inicialmente, ela procurou o presidente nacional do PP, Progressistas, senador Ciro Nogueira, que de início admitiu a possibilidade de entregar o partido ao seu primo, o secretário municipal da Prefeitura de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, mas não tinha um deputado federal para filiar ao Podemos. O PP, Progressistas, só tem um deputado federal no Ceará, que é o deputado AJ Albuquerque, presidente da agremiação. Posteriormente, a senhora Renata Abreu, presidente do Podemos, ofereceu o partido, o comando do partido, ao capitão Wagner, mas este não quis arriscar perder o comando que ele tem do União Brasil, mesmo que o Podemos pudesse ser assumido pelo grupo do prefeito Roberto Pessoa, um aliado de Wagner. Wagner quer comandar um partido para não ter dificuldade de legenda para si ou para qualquer dos seus. Finalmente, houve o entendimento da senhora Renata Abreu, presidente do Podemos, com o deputado federal Eduardo Bismarck, filho do prefeito Bismarck Maia, que assumiu o partido. Em resumo, o Podemos está sendo uma legenda de aluguel, o que significa dizer que, a qualquer momento, o seu comando pode mudar de pessoas. O Podemos, com o PSC, tem 18 deputados federais. As lideranças políticas nacionais têm olhares para os temas eminentemente políticos e os que dependem de decisões do Poder Judiciário, principalmente os relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a alguns dos seus principais auxiliares no período em que ele governou o país. Os depoimentos do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso em Brasília, e o do ajudante de ordens, igualmente preso, tenente-coronel Mauro Cid, que deverão ser tomados os depoimentos pela Polícia Federal, são os destaques das próximas horas. Aliás, uma matéria publicada hoje no jornal Valor Econômico trata dos desgastes do tenente-coronel Mauro Cid junto às Forças Armadas. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que personagem central do esquema de falsificação de carteiras de vacina contra a Covid-19, investigado pela Polícia Federal,
o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid teve a imagem abalada entre colegas e oficiais de alta patente do Exército, antes considerado um dos quadros mais qualificados da Força Terrestre. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem sido mais defendido com entusiasmo pelos seus pares ante a suspeita de participação na fraude. Seu destino, dizem, cabe à justiça. Cid também é investigado no caso das joias sauditas, apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com uma comitiva do Ministério de Minas e Energia do governo Bolsonaro. Em outra, é suspeito de envolvimento em vazamento de investigação da Polícia Federal. Mas até a operação da semana passada, Mauro Cid era lembrado como alguém de destaque nos cursos que frequentou. Com mais de 20 anos de carreira, foi o primeiro da turma de artilharia, por exemplo. Em 2018, estava prestes a assumir uma função nos Estados Unidos quando foi designado para assessorar Bolsonaro. Cid é filho do general de reserva Mauro César Lorena Cid, que foi colega de turma de Bolsonaro na Academia Militar de Agulhas Negras. Bom, um exemplo de que as más companhias são realmente perniciosas. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro defenestrou a imagem que tinham algumas pessoas eminentes das Forças Armadas brasileiras, como o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, e o ex-ministro das Minas e Energias, o integrante da Marinha de Guerra do Brasil, o homem que trouxe as joias como contrabando e são hoje o espinho na garganta de Bolsonaro. O senador Cid Gomes deu uma entrevista nesta manhã à rádio da Assembleia Legislativa e falou sobre o rompimento dele com o irmão Ciro e com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Vamos ouvi-lo. É possível dizer hoje que, politicamente, o senador Cid Gomes está rompido com o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes? O Ciro hoje é um ex-aliado na política? Não, claro que não. Claro que não. Eu acho que o Ciro, o que eu acho do Ciro, não é porque eu sou irmão dele, não. É claro que o fato de ser irmão me dá mais proximidade, me dá mais intimidade, me dá mais conhecimento até, né? Das virtudes e dos defeitos que nós não temos. Então, eu continuo admirando o Ciro e considerando o Ciro o homem mais preparado do Brasil. E olha que eu tenho convivido, né, essa responsabilidade agora no Senado, eu tenho convivido com muita gente. Então, você não enche a mão, você não enche uma mão, 5 pessoas que estejam aí no mesmo nível, no mesmo grau de conhecimento, no mesmo grau de dedicação, é claro, com o seu temperamento, né? E penso também que ele já está velho demais. É claro que a gente vai mudando naturalmente, vai ficando assim mais complacente naturalmente, mas a indignação, que é a motivação maior do Ciro, se ele perder, ele vai ser um igual, né? E o que a gente precisa é um diferente do Brasil. E o Ciro, repito, está entre, não é porque eu sou irmão, né, mas seguramente, até exagerando, se citar 5 nomes que o Ciro está na vida. Agora, no caso do ex-prefeito Roberto Cláudio, a gente pode dizer que ele hoje é um ex-aliado? Bom, você vê que eu já não falo com tanta segurança, né? Eu não quero... Eu convivi muito com o Roberto, carinho com o Paulo, com ele. Então, eu convivi muito com ele, eu naquele meu papel de identificar lideranças e tal, mas, assim, não até o dia 3 de outubro, né? Mas o depois me fez, assim, pessoalmente ficar com o pé atrás. Eu andei com ele que a gente pode chamar de pré-campanha, né? Andei com ele.
enfim, assim, o meu conceito do Roberto em relação à inteligência, ao preparo, à dedicação, à competência, não mudou em nada, não. Bem, o senador Cid Gomes não foi muito claro nas suas respostas sobre suas relações com o irmão Ciro e com o ex-prefeito de Fortaleza. Com este ex-prefeito de Fortaleza, Cid disse para o jornalista Edson Silva, que está aqui falando para vocês, Cid disse que é inimigo hoje, aliás, ele disse isso ainda no final do ano passado. Disse para o Edson Silva, para mim, que é inimigo do Roberto Cláudio e do irmão dele, Roberto, o suplente de senador Prisco Bezerra. Aliás, primeiro suplente de senador de Cid Gomes. Cid, logo no início do mandato, tirou uma licença de 4 meses para que Prisco Bezerra assumisse o mandato, o substituísse no Senado da República. Sobre Ciro, ele não me disse que é inimigo, mas disse que a relação era tumultuosa. E eu posso dizer, com base no que sei um pouco das origens deles, de que essa animosidade deles vai perdurar por muito tempo. E, como disse o senador Cid, Ciro não pode perder esse seu estado de indignação, porque se perder esse estado de indignação, ele deixa de ser o Ciro que todos os brasileiros conhecem. E porque ele é detentor dessa indignação, é que vai demorar muito tempo a voltar a conviver em paz com o irmão senador, se vier. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações desta segunda-feira, temos que uma nova reformulação no sistema de segurança operacional suspende serviços do Tribunal Superior Eleitoral. O procedimento será das 21 horas desta segunda até às 6 horas da manhã de terça-feira. Os portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, além do processo judicial eletrônico, ficarão estáveis durante este período. A Justiça Eleitoral exibe programa partidário do PDT, do MDB e do PSB nesta semana. Para o primeiro semestre deste ano, o MDB tem direito a 20 minutos, totalizando 40 inserções, enquanto o PDT e o PSB exibirão em tempo total, de 10 minutos, cada um com 20 inserções no período. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para tornar réus mais pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, e com isso o total de denunciados sobe para 550. Com a manifestação do voto eletrônico do ministro Gilmar Mendes, neste último domingo, ontem, dia 7, o placar ficou 6-1. Ele acompanhou o voto do relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. O governo federal relança hoje o programa Brasil Sorridente. O programa foi criado em 2004, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 10 anos, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa, recebendo diversos tipos de atendimento odontológico. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que o presidente da República ignora pressões e está decidido a indicar Zanin para o STF.
Lula está convencido de que seu advogado é o melhor nome para suceder Ricardo Lewandowski na corte e se irrita com ataques do Partido dos Trabalhadores. Com os destaques do Globo, temos que após derrota na Câmara Federal, Lula deixa isolamento e busca diálogo com lideranças políticas. O terceiro mandato vinha sendo marcado por rotina de menos encontro com políticos e empresários. E o governo quer acabar com a antecipação do saque aniversário do FGTS. Até março, 14 milhões de trabalhadores já haviam aderido a esta modalidade. Sobre Anderson Torres, o ex-ministro, presta novo depoimento à Polícia Federal e ele está preso há 110 dias. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o PL das fake news prevê ampla regulação a cargo de órgão ainda indefinido. Esta lacuna sobre quem definirá regras futuras é vista como peculiaridade que agrava questionamentos ao projeto de lei. E também temos com as últimas que o presidente Lula resiste em mudar a equipe, apesar da pressão do Congresso por cargos e verbas. Autor de uma audiência pública sobre a saúde no estado do Ceará, que aconteceu na última sexta-feira no Senado da República, na Comissão de Direitos Humanos, sobre a qual nós falamos na mesma sexta-feira, mostrando inclusive depoimentos de algumas das pessoas que dela participavam. O senador diz que o interesse dele era fazer a audiência aqui no estado do Ceará, mas teve algumas dificuldades e a audiência pública teve que ser realizada realmente em Brasília. Mas mesmo em Brasília, ela foi deveras concorrida e desnudou a situação da saúde pública no estado do Ceará. Vamos ouvir o que diz o senador Eduardo Girão. Nós estamos vivendo um caos institucional muito grande, porque a prefeitura joga o problema para o Estado para a prefeitura, e quem sofre são as crianças. Eu tive no Hospital Infantil Albert Sabin, no domingo de Páscoa, e vi um cenário de guerra. As crianças nas macas, nos corredores, às vezes cadeiras de plástico, e aquilo me tocou profundamente. Eu cheguei no Senado Federal, falei com o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, votamos urgente, um requerimento para o Senado ir ao Ceará, uma sessão externa do Senado, para ouvir a sociedade, ouvir enfermeiro, ouvir médico, as autoridades. Foi aprovada. Aí começa a politicagem local, e junto com, infelizmente, colegas de bancada que não quiseram que essa sessão fosse para o Ceará, talvez para não expor esse problema de forma mais ampla para a sociedade, para a imprensa local. Não entendi isso, porque é tripartite a saúde no Brasil, é União, Estado e município, e aí, quando criou esse clima, começou a ter perspectivas de adiamento e tudo, eu digo, olha, vamos fazer um acordo então, vamos fazer aqui. O próprio senador Paulo Paim mediou e a gente espera encontrar solução. É óbvio que se fosse no estado do Ceará essa audiência, a sociedade teria uma participação maior, estaria mais próxima, a gente aproximava o Senado da sociedade. Essa era a intenção, inclusive eu fiz isso em 2021, quando levamos o Senado para lá para fazer uma audiência pública sobre a questão da Enel, dos problemas que estavam existindo de péssima qualidade de serviço na questão da energia elétrica e também contas absurdas, e a sociedade participou, foi uma audiência riquíssima, que gerou até CPI depois, lá no Ceará, para buscar toda a verdade. Bom, em outras palavras, disse o senador Eduardo Girão que a audiência pública sobre a saúde no estado do Ceará, a saúde pública, não aconteceu aqui em Fortaleza, no Ceará, porque os senadores Cid Gomes e Augusta Brito se opuseram. Os senadores Cid Gomes e Augusta Brito
se opuseram de fazer a reunião, a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para discutir a saúde pública do Ceará, no Ceará. Como disse aí o senador Eduardo Girão, naturalmente eles temiam que a discussão aqui fosse mais dura para o próprio governo Eumano de Freitas. Mas o médico Leonardo Alcântara Macedo, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará e foi um dos participantes daquela audiência pública, por sinal, o que foi mais forte nas suas acusações, nas suas afirmações, no seu relato. Ele foi veemente quando disse que a saúde pública no estado do Ceará está um caos. Vamos ouvir uma outra parte do que disse o médico Leonardo, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Alguém precisa fazer algo, e é isso que essa comissão se propõe a fazer, eu não tenho nenhuma dúvida, né? E ele continua falando que esses pacientes estão vindo do estado inteiro e praticamente o local onde dá para atender é lá. Mas por que isso? Porque a gente vai tratar aqui ao longo do debate, eu não quero esgotar isso agora, houve fechamento de unidades hospitalares no Ceará nos últimos anos. Parece até ser uma política. É bom que se esclareça aqui, os partícipes, os convidados falem por que essa política de fechamento de unidades hospitalares, por que essa política de fechamento de leitos e por que essa política de fechamento de atendimento pediátrico, principalmente atendimento de emergência. Então a gente está com esse problema muito sério lá no estado do Ceará. A gente tem situações em que eu tenho um relato de ontem que para 100 pacientes internados atendidos, a gente tinha 4 médicos pediatras, ou seja, são pacientes graves, pacientes que requerem atenção. Então, com 4 médicos pediatras só, os médicos não estão dando conta de atender esses pacientes, né, durante o turno, e esses pacientes acabam sendo atendidos durante a noite, ou seja, um paciente que precisava ser visto durante o dia por falta por um excesso de demanda, eles acabam sendo atendidos à noite. E a gente não precisa, né, ser nem da área da saúde para entender que um paciente que já está internado, que não pode ser atendido em unidade de menor complexidade, ele atrasar essa avaliação e, consequentemente, a prescrição, os medicamentos que vão ser feitos, isso aí piora muito, pode potencializar muito a piora desse quadro desses pacientes. E assim, um dos pontos que vai... Então, assim, o que preocupa também é que assim, a gente passou pela pandemia, e na pandemia, por tudo que a gente passou, o aprendizado que a gente poderia ter extraído um dos aprendizados seria exatamente uma capacidade de resposta rápida nessas situações. Essa situação emergencial, essa é uma situação que está levando à gravidade dos quadros clínicos de pacientes, principalmente os pediátricos, e é uma situação na qual, que é em volume muito menor do que o que foi demandado na pandemia, e a gente não está mostrando capacidade de resolução do problema, capacidade com contratação. Esta é a afirmação do Dr. Leonardo, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Lula parece que vai assumir o controle da coordenação política do seu governo. São muitas críticas, tanto ao ministro das Relações Institucionais, quanto ao líder do governo na Câmara. Por que só aos dois? Porque o problema ainda não chegou ao Senado Federal. A Câmara impôs, a Câmara dos Deputados, impôs 2 derrotas ao governo do presidente Lula. E isso realmente é preocupante. Para quem conhece um pouco da política brasileira, isso é deveras preocupante, porque o governo está começando agora. Todo governo que começa é forte. Ele sai das urnas, eleito pela maioria popular, e assume o governo com aquela fortaleza, com aquela garantia de que a maioria do eleitorado o sagrou
o chefe do Poder Executivo. Pois exatamente em 4 meses o governo já sofreu 2 derrotas. 2 derrotas que aconteceram em menos de 48 horas de diferença de uma para outra. A primeira foi a falta de deputados para votar o projeto de interesse do governo, que é o de combate às notícias falsas, as tais fake news. E o outro, mais grave, o governo foi derrotado no voto quando a Câmara anulou parte de um decreto do presidente Lula tratando sobre a questão do saneamento básico, alterando o marco do saneamento. Lula, então, se viu na obrigação de entrar na articulação política. Ainda em Londres, no final de semana, antes de voltar para o Brasil, ele falou sobre a situação. Vamos ouvi-lo. Primeiro, com relação às votações no Congresso Nacional, eu, sinceramente, não tenho nenhuma preocupação. Um governo, em qualquer parte do mundo, ele manda um projeto para o Congresso Nacional. Esse projeto pode ser aprovado por unanimidade, do jeito que ele foi mandado. Esse projeto pode ser remendado, as pessoas podem fazer novos artigos, incluir coisas, e ia ser aprovado. Ou esse projeto pode ser recusado. Ora, se ele for recusado, o governo vai ter que rediscutir com o Congresso Nacional e apresentá-lo de outra forma. Esse é o jogo democrático bom. Sabe, eu quando falo com o presidente do Congresso, é o seguinte, não é o Congresso Nacional que precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa do Congresso. Por isso que a gente tem que ser diplomático, por isso que a gente tem que ser democrático. Ao lidar, aquilo que não for aprovado, a gente tenta mudar, atender reivindicações. Às vezes o cara quer uma mudança no artigo da lei. Por que não fazê-lo? Se não prejudicar a essência do projeto, você pode simplesmente fazer. É para isso que existe o Congresso Nacional. É para emendar, para reprovar ou para aprovar as... Verdade que diz o presidente Lula. A surpresa e o fato a merecer destaque é o governo estar começando agora e já experimentar derrota na Câmara dos Deputados. Não é essas matérias ainda vão ser votadas, uma delas, a história do decreto, ainda vai ser votado no Senado, mas a derrota da Câmara, quase acachapante, merece uma atenção especial do governo. Hoje, uma das manchetes, ou a manchete principal do jornal O Estado de São Paulo, é sobre calote. A matéria diz que o 43,4% dos brasileiros estão inadimplentes. Isso é recorde no país. E lá, num determinado momento, diz que o Ceará, apesar do índice menor, 45% dos cearenses estão inadimplentes. Pois bem, embora, apesar desse índice, foi o estado que mais avançou entre março de 2020 e março de 2023 no calote. Os cearenses estamos dando mais calote desde março de 2020 até março de 2023. Com esta informação, encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva e prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!